cuidar. Ai, meu Deus. A mesma careca, né? Os dois. Júlia, tá fazendo o que aqui, filha? Tu pensa que é peito, né? Júlia, vai lá pra trás, vai, filha. Ana Juliana. Lá pra trás, onde tá o tio. Vá agora. É melhor furar logo. Dá chupeta. Ela não quer chupeta. Ela não gosta. Ela quer outra coisa. Ela quer outra coisa. Vai. Vamos ficar em pé, vamos estender as mãos em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Está aqui, Senhor, os pais, Senhor, da Filipa, Pai. Entregando, Senhor, essa linda criatura, Pai, que o Senhor formou a sua imagem e semelhança, Pai. Eles estão dando, Senhor, isso a Ti, o que já é Teu, Senhor. Essa oferta, Senhor, de amor, Senhor, de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E mais um membro, ó Pai, de sua casa, ó Pai, servindo a Ti, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda obra do mal, Senhor, sobre a vida da Filipa, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que ela cresça, ó Pai, com conhecimento, ó Pai, da Tua palavra, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, e que ela venha viver, ó Pai, a plenitude da Tua palavra, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Abençoa, ó Pai, os seus irmãos, Senhor, os seus pais, Senhor, que possam, ó Pai, ensiná-la, ó Pai, ao caminho que ela deve andar, Senhor, e que ela nunca se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, ó Pai, que ela venha olhar para o alto, ó Pai, onde o Senhor manda, Senhor, a chuva, ó Pai, sobre sua vida, sobre sua terra, ó Pai, sobre sua família, ó Pai. Nós consagramos ela a Ti, ó Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, é para Ti, Senhor, honra e glória a Tua, Pai, no nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, irmão. E a segunda pessoa é a Luísa. Luísa. Pai do Senhor, pastorzinho. Esperando por ele também, tá com ciúme. Pai do Senhor. Essa é a nossa segunda membra. Não vou colocar no colo, porque eu não aguento. Só com a ajuda mais de 2 pessoas eu levanto. E ela, hoje, a partir de hoje, ela está sendo membro da nossa igreja, não é? Já falou com os seus pastores, né? Os pastores creio que abençoam ela de toda sorte de bênçãos espirituais. Ah, ainda vai falar, então vai falar, tá bem, ok. Então ainda vai falar. Mas já falou em espírito e em verdade, em oração. E ela comunicou à pastora, né? Conversou com a pastora sobre isso. Ela quer ser membro da nossa igreja e viver na plenitude da palavra. Amém? E vamos orar por ela, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, que a tua graça, Pai, o teu discernimento, Pai, a tua mente, Senhor, esteja na vida da Luísa, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. No nome do Senhor Jesus. Repreendemos, Senhor, toda seta maligna, Senhor, toda obra maligna, Senhor, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que ela venha, Senhor, fazer parte desse corpo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que ela possa dar os teus frutos, Senhor, e viver em alegria, Senhor, e viver na plenitude da tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós desejamos ela, Senhor, ardentemente, ó Pai, que ela venha somar, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e há de fazer na vida da Luísa, na sua casa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Seja bem-vinda, minha filha. Viu? Obrigada, pastora. Obrigada. Só queria rapidinho dizer aos irmãos, pode sentar, que a Luísa já está conosco antes da Júlia nascer, né, Luísa? Por isso ela, teoricamente, já era um membro dessa igreja há quase 5 anos. E a Luísa vai falar com o seu pastor, conforme nós temos ensinado aqui. Nunca saia de uma congregação sem conversar com os vossos pastores, sem falar para eles que vocês estão saindo, honrar, como a Bíblia diz, os vossos pastores. Amém? E a Luzia tem estado aqui nas terças-feiras e tem aprendido. Luísa, perdão. Já aproveitando antes de chamar o diácono,
eu queria mesmo que todos vocês aqui, que agora eu olho para todos, são membros da Plenitude da Palavra, né? Que venham nos estudos da terça-feira. O da semana passada eu gravei para que todos aqueles que não vieram na terça, ou que não podem vir, ou que estão viajando, escutem. E eu disse, embora seja com um pouco tom de brincadeira, que a próxima Santa Ceia só vai cear quem assistiu a todos esses estudos. Por que eu disse isso, pastora? O pré-requisito para ceiar é que a gente tenha discernimento do corpo de Cristo. É claro. Mas também nós temos que estar em comunhão com a nossa igreja e nós temos que estar debaixo da obediência aos nossos pastores. Por isso, eu, pastora Maria, peço que vocês, em nome de Jesus, aqueles que não assistem, assistam. Por quê? Porque é um ensinamento para a nossa vida. Eu não quero jamais pensar que algum de vocês saiu daqui, foi para outro lugar, para outra nação, para outra igreja e não aprendeu de nós esse princípio bíblico de autoridade espiritual. Por isso, a gravação de terça foi feita. Peçam a mim, eu envio para vocês assistirem em casa. E na próxima terça, quem mora perto e pode, venha em nome de Jesus, porque a gente vai dar continuidade a isso que tem sido bênção. Falou muito ao coração dos que estavam aqui, porque eu tive aquele feedback. Falou muito ao coração da irmã Luísa. E eu tenho certeza que vai falar no coração de vocês, não só falar, aprender, assim como eu aprendi. Amém? Terça-feira espero vocês. Diácono João Paulo. E as crianças. As crianças, a família do Manuel, as crianças. No fim, a gente apresenta eles. Olá, diácono. Não vi você chegar. Posso pregar? Quer? 0. É tu que prega. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quem aqui quer ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, diga amém. Glória a Deus. Quem veio aqui para ouvir Deus falando? Amém. Graças a Deus. Vamos então pedir que, mediante a graça dele, ele nos conceda mais uma vez nos ensinar a sua palavra, o caminho que nós devemos seguir, porque diz a palavra dele, ele disse, o Senhor Jesus Cristo, que sem ele nós nada podemos fazer. Amém? Nada, nem pregar eu posso fazer sem ele. Então vamos orar e pedir a Deus que fale conosco, que fale ao nosso coração e que traga uma mensagem abençoada em nossas vidas. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tu teres nos trazido até a tua casa, por tu teres providenciado, Senhor, um caminho para que nós chegássemos até ti, Deus. Sabemos que tu nos deste livramentos que nós nem vimos, Senhor. Sabemos, Senhor, que tu operaste de forma tremenda para que nós hoje estivéssemos aqui reunidos em teu nome, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tu fizesse todas essas coisas por nós e eu te peço agora, neste momento, fala, Deus, ao nosso coração. Pelas tuas infinitas misericórdias, Senhor, fala mais uma vez à tua igreja, refrigera a nossa alma, traz ensinamento, Senhor, da tua palavra para a nossa vida. Ensina-nos no caminho que nós devemos andar. Deus, os dias são maus, Senhor. Os dias, Senhor, estão cada dia pior, Deus. E os sinais da tua vinda, Jesus, está cada vez mais evidentes, ó Deus. Ajuda, Senhor, esta geração dos últimos dias, ó Deus, a andar reto nesses caminhos tortuosos do mundo. Andar em luz, Senhor, no meio dessas densas trevas, ó Pai. Ser o sal da terra, Senhor, mediante, Pai, esta terra sem sabor nenhum, Pai.
Ajuda-nos a viver em vitória, Senhor, em meio às crises, em meio ao mundo derrotado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar, Deus, as coisas grandiosas que Tu preparaste para cada um de nós, para os Teus filhos, ó Deus. Sem Ti, Deus, sem Ti, Senhor Jesus, sem Ti, Espírito Santo, nós nada podemos fazer. Então nos ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos traz o Teu refrigério. Fala ao nosso coração. Aquieta a nossa alma. Tira de nós as aflições e o fardo pesado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos faz sair daqui revigorados pelo poder da Tua palavra. Nos faz sair daqui limpos pelo poder do Teu sangue. Nos faz sair daqui salvos pelo poder da Tua cruz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera, Deus, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém? Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 9. E eu quero contar hoje a história Desculpa, é 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 9. 2 Crônicas, capítulo 9. E eu quero hoje contar a história da rainha de Sabá. Diz aí a epígrafe da sua Bíblia, a rainha de Sabá visita o rei Salomão. E nós vamos ler do 1 ao 12. E depois paramos e eu vou contar algumas coisinhas. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância, em pedras preciosas, e veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta de Salomão lhe não declarasse. E vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras, até que vim e meus olhos o viram. E eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te pôr como rei sobre o teu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama a Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre ele, para fazer o juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão.
E também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeiras de algumins e pedras preciosas. E fez o rei corredores de madeiras e de algumins para a casa do Senhor, para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. Termina a história da rainha de Sabá. Vamos voltar, depois de ter lido corrido, vamos voltar à história da rainha de Sabá. Onde é que fica Sabá? Sei lá. Segundo alguns, os historiadores, dizem que a rainha de Sabá, que Sabá, ficava onde hoje é a Arábia Saudita, o Iêmen, na Arábia Saudita, perto do Mar Arábico, bem depois, indo daqui para lá, bem depois de Israel, cerca de 2.400 quilômetros, onde foi 1.900 agora? 2.400 quilômetros. É você ir andando daqui para a Alemanha. Esta mulher, ela veio com uma comitiva, que diz aqui na palavra de Deus, veio ela, carregados versículo 1, com uma muito grande comitiva de camelos, carregadores de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. Imagine o que é você vir de 2.400 quilômetros de Sabá, onde hoje é o Iêmen, até a Jerusalém, 2.400 quilômetros, a pessoa vinha de camelo. Não era uma viagem que durava um dia, nem 2 dias, nem 3 dias, que segundo dizem os estudiosos, essa viagem não demorou menos do que 70 dias para ir. E 70 para voltar. E observe que ela não ficou somente um dia em Jerusalém, porque ninguém ia viajar mais de 70 dias, se tudo corresse bem, ia chegar lá e ia ficar somente 1 ou 2 dias. Agora, observe. Viajar naquele tempo com uma comitiva, uma rainha viajar naquele tempo com uma comitiva, ela estava enfrentando chuvas de areia no deserto, salteadores, ladrões, várias coisas, frio durante a noite, sol torrente durante o dia. Todas essas coisas, aquela mulher se passou durante 70 dias caminhando para encontrar um homem cuja fama tinha chegado na terra dela, e ela foi, diz a palavra de Deus, para tentar Salomão, para tentar querer saber se ele era daquele mesmo, tudo aquilo que ela realmente ouvia falar. E diz aí no final do versículo 1 que ela veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. A mulher sabia que a fama de Salomão, a grande fama de Salomão, de um dos maiores reis que o mundo já conheceu, chegou em Sabá, 2.400 quilômetros. E, como a gente sabe, fofoca nunca chega igual. Todo mundo aumenta um pouco, quem conta um conto aumenta um ponto. Imagine que ela achou que quem chegasse lá falando de Salomão tinha aumentado alguma coisa. E é muito provável que alguém viu alguma coisa e chegou lá contando alguma coisa aumentada. Porque ninguém conta para baixo, conta sempre para mais. Eu já viu alguém, vou te contar uma coisa. Eu vi que fulaninho pagou 100 euros. Foi mesmo? Foi, tá bom. E quando vai, olha, sabe que fulaninho pagou para ir mais de 100 euros, já não é mais 100. É mais de 100. Aí vai o outro, conta, mas rapaz, fulaninho pagou para ir uns 150. E já não era nem mais, não era nem quase 100. Ninguém conta
sem aumentar em um ponto, alguma coisa. Isso é o nosso ditado. Mas imagine que a fama de Salomão chegou lá e a mulher diz, essa fama está errada. E realmente chegou lá aumentada. Mas ainda que chegasse lá aumentada, ela disse que tudo que contaram a ela não era nem a metade do que Salomão, do que ela viu com os próprios olhos. E a mulher não somente foi lá ver se esse homem existe mesmo, peraí, esse homem existe mesmo. Ela foi para testar Salomão, se ele realmente era sábio. Todas as questões que ela julgava não ter respostas, foi ver se Salomão tinha, porque ela não ia chegar lá e ia perguntar a Salomão coisas que ela tinha resposta, isso qualquer um poderia ter. Se Salomão tivesse as respostas que ela tinha, Salomão era igual a ela. Mas se Salomão tivesse as respostas que ela não tinha, então ele realmente era sábio. E ela viu e perguntou a Salomão, e diz tudo o que estava no seu coração, ela perguntou, e Salomão declarou tudo, ou seja, respondeu tudo o que ela queria. Olha, Salomão. E ela sai de lá, ou melhor, e ela quando chega lá, vê que olha para o reino de Israel. E diz aqui no versículo 3, vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, esse homem realmente é sábio. A casa que ele edificara, realmente é uma coisa fenomenal. As iguarias da sua mesa, não era qualquer coisinha que estava lá, não era jardineira, não. Era uma comida boa. E o assentar dos seus servos, os servos, não era somente o rei, não. Os servos do rei, chamou a atenção da rainha de Sabá. Os servos do rei. Né? Que, nos servos no meu reinado não se veste assim, não. Salomão deve ter dito, olha, aqui se veste diferente. O estar dos seus criados, até isto chamou a atenção da rainha de Sabá. O estar dos criados, como eles estavam no local. O local onde eram os escravos, o estado dos seus escravos e os seus criados. As vestes deles era diferente das vestes dos outros criados, até do dela. E os seus copeiros e as vestes dele. Essa mulher deve ter ficado horrorizada com tamanha grandeza. Se até os criados se vestem bem, imagine os súditos, imagine o rei, imagine a casa real, e as vestes dele, os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida, pela qual ele subia à casa do Senhor. Porque ele não simplesmente vai à casa do seu Deus, cada um tinha o seu Deus, no caso da rainha de Sabá tinha o seu Deus, e que talvez ela não subisse ao templo do seu Deus, como Salomão subia ao templo do seu Deus. E até o ir à casa de Deus, chamou a atenção da rainha de Sabá. Chegou a um ponto que diz a palavra de Deus, ficou como fora de si. Em hebraico o seu espírito saiu dela. Tipo, ei, acorda. E ela, ficou fora de si. Tamanho esplendor que a mulher viu. A fofoca que chegou no ouvido dela não chegava nem a metade do que ela viu com seus próprios olhos. De tudo que Salomão tinha. Então ela disse ao rei, no versículo 5, ela disse, foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém eu não cria nas suas palavras, até que vim e os meus olhos viram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que eu ouvi. Gente, sobrepujar a fama. A fama é algo muito maior do que aquilo que verdadeiramente nós somos. A fama, seja ela para boa, seja ela para mal, ela sempre é superior àquilo que nós verdadeiramente somos. Se você roubar uma coisa e você tiver fama de ladrão,
a sua fama de ladrão vai ser a maior. Mais do que simplesmente o roubo que você fez. Sobrepujar a fama é algo quase que impossível. Nos dias de hoje, sobrepujar a fama. Você é maior do que a sua fama. Você é maior. Ou seja, as pessoas não conseguem ver, as pessoas não conseguem relatar o que você, Salomão, é. As pessoas olham para ti, não conseguem contar quando chegam lá. Porque a gente contar aquilo que as outras não conseguem ver, é difícil. Olha, ele tem uma coisa assim gigante, mas como é que é isso? Não é assim, uma coisa gigante, não é, como é que é isso? Não sei. Tem que ir lá para ver. Uma fama incrível. E observe que a história da rainha de Sabá é extremamente conhecida pelo povo de Israel, que no livro de Reis conta a mesma historinha. Dois relatos em livros diferentes da mesma história, quase que sem tirar nem pôr nada. Parece-me que a história foi muito bem contada acerca desse episódio aqui. E o povo de Israel sabia e conhecia exatamente essa historinha da rainha de Sabá que foi visitar o rei Salomão e como ela ficou aterrorizada com o tamanho e a grandeza do rei Salomão. E ela diz, no versículo 7, bem-aventurados teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Diz a palavra de Deus que Salomão, ele não ouve, nem antes dele, nem depois dele, rei com tamanha sabedoria. Isto porque nós sabemos da história, ele pediu a Deus, quando Deus disse, pede o que tu queres, ele disse, dá-me sabedoria para julgar este povo. Dá-me entendimento para julgar esse povo. E Deus lhe deu uma sabedoria tal que vinha gente de outro povo, 2.400 quilômetros de distância, para ver a sabedoria de Salomão, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eu pergunto a você, se você soubesse de um rei tão sábio, tão rico e tão majestoso, será que você não faria como a rainha de Sabá, pagaria uma viagenzinha para ir, somente dar umas espreitadazinhas? A gente vê aí uns reizinhos mais ou menos, a gente já está pagando para ir no castelo dele dar uma olhada. Imagine, tem gente que faz turismo para ver a troca da guarda da rainha, que é um reinado que, meu Deus do céu, tem mais confusão do que reino. E tem gente que está tirando foto com a troca da guarda, né? Nem com a casa real, é com a troca da guarda. Aí, imagine um homem com tamanha sabedoria que lhe explicasse absolutamente tudo que você não entende. Imagina que existisse hoje na Terra alguém que explicasse para você as coisas que você não consegue entender e que essa pessoa falasse corretamente. Não é essas invencionices, não. É te dar a resposta. Imagina se você não pagaria para ir ver uma pessoa que verdadeiramente tem as respostas, e as respostas dadas por Deus, não de filosofia humana. Eu tenho alguma coisa que eu não consigo entender. Como é que eu vou entender isso? Olha, tem uma pessoa, está meio 2.400 quilômetros de distância. Tem passagem aí na Ryanair por 10 euros. Está a 2.400 quilômetros. Será que não dá para a gente ir para ver essa pessoa? Imagine se no tempo de hoje Salomão tivesse vivo e nos responder todas as questões que nós temos na nossa mente, meu Deus, e que nós não sabemos as respostas. E tinha um pessoal naquela época que ia até Salomão e com uma sabedoria divinal, Salomão respondia. Nós temos aí, vai ler a história de 1 Crônicas, 2 Crônicas, que você vai ver a história de Salomão e como Salomão julgava retamente as coisas do seu reino.
Coisa fabulosa. E diz que a rainha deu ao rei, e ela diz assim: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama a Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei, ela, a rainha de Sabá, deu ao rei 120 talentos de ouro e especiaria em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve, atenção, nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Nunca houve. Ou seja, os presentes que a rainha de Sabá deu a Salomão, ninguém nunca conseguiu sobrepujar esta dádiva, este presente. E diz, e também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeiras de alguinhos e pedras preciosas. E fez o rei, com todo esse presente, corredores de madeira de algumim para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas, alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. Temos aqui madeira boa. Madeira boa. Então vamos fazer instrumentos bons. E o rei Salomão, em agradecimento, deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim, voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. A rainha de Sabá vai começar de novo para a volta para casa, mais uns 70 dias, se tudo correr bem, e se não houver nenhum desastre no meio do caminho. Isso significa 70 para ir, 70 para ficar, dá uns 140 dias, 140 dias. Supondo que ela não deve ter ficado apenas 10 dias, 150 dias, ela deve ter ficado pelo menos mais um mês. Essa mulher abdicou do seu reino quase 6 meses, no mínimo, para estar diante de Salomão, para poder ver a fama de Salomão. Não é magnífico isso? E o que é que isso tem a ver com a sua vida? João Paulo, o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que Salomão não existe mais? Eu não estou em Sabá? Sai dessa que eu não estou achando. Onde é que eu aplico isso na minha vida? Será que eu tenho que dar algum presente a alguém? Será que eu tenho que buscar Salomão? Vamos ver o que é que isso tem a ver com a nossa vida. Deve ter alguma coisa. Vamos pedir a Deus direção para nos mostrar. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, no versículo 42. Quando Jesus, falando aos escribas e fariseus, que conheciam a história de Sabá muito bem, e ela diz assim no capítulo 42, no versículo 42 do capítulo 12, que ele diz: a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Aleluia. As pessoas estavam pedindo, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte, versículo 38, queremos ver da tua parte algum sinal. Queremos ver algum sinal de que tu és o Messias prometido. Queremos ver algum sinal de que realmente tu vais voltar da forma que tu estás dizendo. E Jesus dá alguns sinais. Ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal,
Porém, não se lhe dará nenhum outro sinal, senão o do profeta Jonas. E o que é que teve o profeta Jonas? Jesus começa a pegar as histórias que eles bem conheciam, fariseus, saduceus, todos eles conheciam muito bem, e os escribas conheciam a história de Israel, mais do que qualquer um de nós, e até hoje, conhecem muito bem a história do seu povo. Eles eram aqueles que iam contar as histórias para o seu povo, eram aqueles que liam diretamente a palavra de Deus e anunciavam para o seu povo. Ele conhecia as histórias que Jesus usa, e ele diz assim, Jesus Cristo diz, eu não dou outro sinal, senão o de Jonas, e se cumpriu. Jesus passou 3 dias, assim como Jonas passou 3 dias, e ele diz, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Cumpriu-se. E ele diz outra coisa, e os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Ele disse, aquela geração de ninivitas ressurgirão naquele último dia, porque eles se arrependeram quando houve a pregação de Jonas, e eu vos digo, aqui está aquele que é maior do que Jonas. E ele diz depois, olha, a rainha do sul se levantará no dia do juízo, com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, para que ela condenará, se levantará a juíza, a rainha do sul, no dia do juízo, com esta geração, e a rainha do sul vai condenar, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, ou seja, ela sabia que tinha um local, que havia um rei, que sabia muitas coisas e podia lhe ensinar as coisas que ela queria saber. Ela veio de um local distante porque ela quis ver com seus próprios olhos as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. Ela saiu dos confins da terra para receber daquele rei que era sábio um pouco mais da sua sabedoria. E ela condenará a geração incrédula, aquela geração má, porque ela vai dizer, eu sabia aonde tinha a sabedoria e eu fui buscar a sabedoria. Eu sabia aonde tinha a sábia instrução e eu fui buscar a sábia instrução. Ainda que eu demorasse 70 dias, ainda que eu demorasse 2.400 quilômetros, ainda que eu tivesse que me ausentar do meu reino 6 meses, eu fui. Jesus olha para os fariseus, para os saduceus e todos os judeus que apareceram por lá e diz assim, esta mulher se levantará no dia do juízo e condenará vocês. Mas eles talvez pudessem perguntar, mas onde está Salomão para que nós possamos ir lá? Mas aonde está o rei de tamanha sabedoria que nos fala abertamente de todas as coisas? O Senhor Jesus Cristo diz para cada um de nós, aqui está aquele que é maior que Salomão. Aqui está aquele que é maior que Salomão. E quantos daqueles homens que conheciam a história, quantos daqueles homens que conheciam a história da rainha de Sabá, não se achegaram até Jesus Cristo, não fizeram o esforço mínimo de se ausentar das suas riquezas e passar no deserto 70 dias para ir, 70 dias para voltar, com a incerteza de saber se encontraria Salomão em casa, sem saber sequer se poderia ter uma audiência com Salomão, se Salomão não estivesse em guerra. Diante da falta de visão completa do que iria lhe esperar do outro lado. Poderia ser uma mentira, poderia ser uma farsa, mas ela saiu da sua casa e foi até Salomão. Hoje nós não temos Salomão. Hoje nós não temos Salomão, não temos 2.400 quilômetros para percorrer.
Nós não temos 70 dias para percorrer, porque aquele que é maior que Salomão está aqui neste lugar. Quando eu me prostro no meu quarto e eu clamo a Deus, aquele que é maior que Salomão e pode me explicar todas as coisas, ele vem ao meu encontro e fala comigo. Diante das incertezas da minha vida, aquele que é maior que Salomão responde às minhas dúvidas, sustenta-me nas minhas fraquezas, me ampara no meio das minhas tribulações. E eu não preciso percorrer nem 1000 quilômetros, eu não preciso percorrer nem 70 dias de caminhada sobre um sol quente e escaldante. Aquele que é maior que Salomão vem ao meu encontro. Abre a minha mente para as coisas fantásticas desse reino. Abre a minha mente para as coisas maravilhosas desse mundo. Coisas que estão ocultas para aqueles que estão no mundo, mas para nós, Ele vem falar no nosso ouvido. Ele sussurra no nosso ouvido coisas que são ocultas ao mundo. Coisas maravilhosas. E nós não precisamos trazer para Ele grandes coisas. Nós não precisamos trazer para Ele grandes presentes. Nós não precisamos trazer ouros, pratas, especiarias. O que daremos nós a Ele, a esse rei? O que é que nós daremos para esse rei? Sabe por que a rainha de Sabá deu coisas que nunca se ouviu falar? Coisas que nunca sobrepujou ao que ela deu? Porque ao sair da casa dela, ela deve ter pensado, vai que essa história é verdade. O que é que eu vou dar a um homem como este? Se essa história é verdade, se esse homem tem essa riqueza toda, o que é que eu vou dar a ele? Aleluia. Se desse ouro, ele tinha. Se desse prata, ele também tinha. Ela deu em quantidade superior. Ela deu tudo que todos poderiam dar, mas em quantidade superior. E deu coisas que ninguém mais poderia dar. Ela deu as principais coisas que eram do seu reino, especiarias que eram do seu reino, que talvez ele não iria conseguir em lugar nenhum, e ela deu. A única coisa que nós podemos dar e que nós devemos dar para aquele que é maior que Salomão e está aqui neste lugar é a nossa vida. Não existe ouro maior do que dar a Ele a nossa vida. Dar a Ele as nossas primeiras horas do dia. Dar a Ele a nossa, se entregar a Ele. Porque Ele é fiel. E Ele nos conta. Ele sabe de todas as coisas. E Ele nos conta todas as coisas. Ele nos fala as coisas que nós não estamos entendendo. E nós confiamos nele. Porque Ele é maior do que Salomão. E eu fiz a pergunta, logo no princípio. Se existisse um rei como Salomão, nós não pagaríamos para vê-lo? Nós não caminharíamos por aí uns 70 quilômetros até ele? Para ter respondido às nossas questões que nós não conseguimos compreender? As coisas da nossa vida que nós não conseguimos enxergar e chegar para esse rei e perguntar por quê que essas coisas me sobrevêm?
meus amados, aquele que é maior que Salomão. Aquele que é maior que Salomão. E se ele é maior que Salomão, ele tem um reino maior do que Salomão. E tudo o que a rainha de Sabá viu e ficou admirada, esse rei, que é maior que Salomão, tem tudo muito mais do que Salomão. E os seus servos se vestem melhor do que se vestiam os servos de Salomão. E os súditos do reino se vestem melhor. E a casa tem que ser melhor. E a vida tem que ser melhor. E tudo tem que ser melhor, porque ele é melhor do que Salomão. Ele é melhor do que o homem pode dar. Ele é melhor do que qualquer coisa que nós possamos fazer. Ele é melhor para a minha vida. Ele é o melhor para a sua vida. Ele é maior do que todas as coisas. Maior do que todas as coisas. Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que as nossas dificuldades. Ele é maior do que os nossos dias. E nós não temos que percorrer. Nós não temos que percorrer 70 quilômetros, 70 dias ou 70 quilômetros, 70 dias ou 2.400 quilômetros, não temos. Mas então, João Paulo, o que é que nos impede? O que é que nos impede de vermos essa glória? O que é que nos impede? Não são 2.400 quilômetros de distância. Mas o que nos impede de ter com este rei, que é maior do que Salomão, é a distância da nossa fé. E ele está na distância da nossa fé. Ele está inversamente proporcional à distância da nossa fé. Quanto mais fé nós tivermos, menos distante ele está de nós. Quanto menos fé, mais distante ele está de nós. E é a certeza de que quando eu quero falar com este rei, eu não preciso marcar audiência, eu não preciso vir com uma comitiva, com uma banda à frente anunciando a entrada, eu não preciso nada disso, eu apenas me coloco na presença desse Deus e ele responde. Por acaso eu faço a seguinte pergunta: se Salomão, sendo homem, não deixou aquela mulher ir embora sem resposta alguma, porque tudo lhe declarou o que estava no coração, existe a possibilidade de Jesus Cristo não responder alguma das minhas indagações? Não. Não existe a possibilidade de Jesus Cristo, de eu me encontrar com este rei maravilhoso e ele não me dar as respostas que eu tanto quero. O que muitas vezes acontece é que ele não dá a resposta que eu quero, mas as respostas que eu preciso. E não é, às vezes não é que ele não está falando, é que eu não estou escutando. É que eu até estou escutando, mas eu não quero ouvir. Aquela mulher foi até Salomão e ouviu, e tinha perguntas para fazer e fez. Enigmas, dizem reis, que ela fez enigmas para Salomão descobrir. E não há enigma da nossa vida que Deus não possa desfazer. Não há solução obscura que Deus não possa esclarecer. Não existe trevas onde Deus não possa dar a sua luz. Não existe momento em nossa vida que sobrepuje a glória de Deus em nossa vida. E eu quero que você saia daqui esta tarde, esta noite, sei lá, que essas horas daqui me complicam todo no verão. Para mim, às 6, passou das 6 é noite, boa noite.
Na minha terra, 6 horas é boa noite e acabou-se. E 6 horas da manhã é bom dia. Eu quero que você saia daqui esta tarde, noite, ou esta noite, tarde, com uma certeza. Mas não é com uma possibilidade. Não quero que você saia daqui com uma possibilidade. Eu quero que você saia daqui com a certeza de que aquele que é maior que Salomão está neste lugar. Aquele que tem as respostas para as nossas perguntas e tem as perguntas para as nossas respostas, está aqui neste lugar. Aquele que tem poder para salvar a nossa vida está aqui neste lugar. Aquele que tem poder para tirar-nos dessa situação que nós estamos vivendo, porventura, está aqui neste lugar. Aquele que tem todas as coisas para a nossa vida está aqui neste lugar. Mas Ele está aqui presente, é real, não é um talvez. A rainha de Sabá não pode chegar aqui e dizer: eu corri tanto. E vocês tiveram aquele que é maior que Salomão e não conseguem andar 1 metro? Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar pela vida de vocês. Rian, se puder. Meus amados, aquele que vai diante do Rei Jesus, aquele que vai diante do Rei Jesus, aquele que é maior que Salomão, aquele que é maior do que Jonas, ele diz: não tornará a ter sede. Aquele que beber da água que eu der, jamais tornará a ter sede. Aquele que vinha até mim, de forma alguma, eu o lançarei fora. Mas João Paulo, eu tenho a impressão de que eu fui lançado fora. Então você não foi até Jesus. Então você não foi até Jesus. João Paulo, eu estou com a impressão de que de mim não está saindo mais aquele rio de águas vivas. Então você não bebeu da água que Cristo dá? Não. João Paulo, hoje eu estou mais ou menos. Então você precisa se encontrar com aquele que é maior do que Salomão. E ele está neste lugar. Quantos creem, digam amém. Quantos creem, digam amém com fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu pensei que vocês iam responder amém com fé. Uma vez na igreja nós dizemos: dê um grito de júbilo. A irmã gritou: júbilo. Quero que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero que nesse momento você coloque as suas aflições. Imagine que você andou 2.400 quilômetros e se encontrou diante do rei. Não é o rei Salomão, aquele que é maior do que Salomão. Que ele está aqui neste lugar agora. E eu quero que você feche os seus olhos e esteja diante desse rei. Enxerga com os teus olhos da fé esse rei. Oh, aleluia. E coloca diante dele as tuas causas. E pergunta a ele as coisas que tu tens perguntado ao homem.
Pergunta a Ele as coisas que tu tens perguntado a outras pessoas. E sente dele a resposta para a tua vida. Porque Ele vai dar a resposta da tua vida. Ele vai dar a resposta que tu necessitas. Porque se Salomão não deixou ninguém confuso, aquele que é maior que Salomão também não te deixará confuso. Se ele não deixou a rainha de Sabá sem resposta, aquele que é maior do que Salomão também não vai te deixar sem resposta. A rainha de Sabá foi até Salomão com muitos bens, mas também voltou de lá com muitas riquezas que Salomão deu. Chega diante desse rei que é maior que Salomão e entrega a ele a tua vida, e tu vais voltar de lá com vida em abundância. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, oh Divino Consolador, oh Divino Consolador, Tu que estás na terra nestes dias para consolar a Tua igreja, vai até cada um do meu irmão, responde, traz renovo, traz renovação em nome do Senhor Jesus, traz renovação, Senhor, sobre cada um do meu irmão, Pai, sobre as aflições, Senhor, traz, Deus, a cura, Deus, a resposta, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aquele que vem até Ti, Senhor, não voltará vazio. Aquele que vem até Ti, Senhor, não voltará vazio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Eis-nos aqui, Senhor. Jesus. Diga ao Senhor, Eis-me aqui, diga ao Senhor, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. vai, Senhor, vai, Senhor, vai, Espírito Santo de Deus, vai, Espírito Santo de Deus, vai sobre a vida do meu irmão, Senhor. Oh, Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui. Oh, Espírito Santo, a Tua igreja, Deus, Eu a me Tua igreja, Senhor, rendo aos se Teus rende aos Teus pés, Senhor. Oh, Deus, nós nos rendemos aos Teus pés, ó Deus. Aleluia. Aos Teus
Jesus, visita o meu irmão agora, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, visita agora o meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, Deus, ministra sobre o coração da tua igreja, Senhor. Ministra sobre o coração dos teus membros, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministra, Deus, sobre a tua noiva, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, faz a tua noiva andar como rainha sobre esta terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz, Senhor, que as pessoas olhem para nós, ó Deus, e vejam a grandiosidade do teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz com que as pessoas, Senhor, olhem para a tua igreja, Senhor, e veja como poderoso é este reino que não terá fim, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós, ó Deus, sejamos, Senhor, exemplos, ó Deus, do teu reinado nesta terra. Ó Deus, que cada um de nós sejamos exemplos, ó Pai, da tua vida nesta terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós, Senhor, sejamos exemplo da tua vida em abundância, Pai. Que cada um de nós, Senhor, sejamos exemplos, ó Deus, que as pessoas possam olhar em nós, ó Deus, e ver, Deus, como é grande o teu reino sobre esta terra. Que cada um, Senhor, possa olhar para nós, ó Deus, e ver que tu reinas e vive, Deus. Aleluia! Rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, quero te servir. Eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você profetize com a sua boca. Eu quero que todos digam: eu sou exemplo. Não, é como quem acredita. Eu sou exemplo. Eu sou exemplo deste reino superior. Eu sou exemplo deste reino superior. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero encerrar a pregação de hoje dizendo uma coisa. Diz aqui que nos últimos dias se levantará essa tal de rainha do sul para condenar aquele povo que lá estava no meio de Israel. Aquela geração que lá estava. Mas eu quero trazer uma palavra profética para a sua vida. Essa rainha de Sabá, rainha do sul, rainha do quinto dos infernos, quando ela vir, seja lá de onde ela vir, ela vai olhar para você. Ela vai olhar para mim, vai olhar para você e vai se admirar de como os filhos do reino se vestem, de como o filho do reino se comporta, de como os filhos do reino andam. Quem acredita, diga amém. Quem toma posse, diga eu tomo posse. Ela vai olhar para cada um de nós e vai ver quão grande é o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh! Ela olhará para um povo.
que tem as mãos estendidas para abençoar, para emprestar, para dar e não para tomar emprestado. Aleluia! Uma terra fértil que tudo que se planta dá. Aleluia! Mãos abençoadas que o que toca torna em prosperidade. Que o que fala, que o que profetiza acontece. Oh, aleluia! Um povo, oh Deus, que vai ter medo. Esse povo vai ter medo. Vai ter medo do que fala, porque é falando e acontecendo. É falando e acontecendo. É falando e acontecendo em nome do Senhor Jesus. E eu quero ver, oh, aleluia, Senhor. Oh, Deus. Eu quero ver testemunhos. Testemunhos. Quando essa rainha não sei das quantas aparecer, seja ela travestida do que for, e olhar para cada um de nós, e olhar para a sua vida, ela vai dizer assim: olha, me contaram, mas eu não acreditei. Mas realmente, Isaura, aleluia, realmente é muito mais. É muito mais do que eu pensei. É muito mais do que eu imaginava. O que vocês contaram acerca desse rei não é nem metade do que ele fez na minha vida. Aleluia. O que vocês me contaram deste rei não é nem metade do testemunho que eu tenho do que ele fez na minha vida. E você será boca de Deus nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ressuscite em nome do Senhor Jesus Cristo o espírito de profecia, em nome do Senhor Jesus Cristo, o dom de profecia, que o Espírito Santo de Deus ressuscite na sua vida, o ministério da profecia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele libere unção sobre a sua vida, unção sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele ressuscite, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo aquele dom que o inimigo lançou por terra e você deixou, que ele ressuscite em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora de la manaia de cante la manaia ste, ora de la manaia ste de cante la manaias. Ora de la manaia ste de cante la manaia. Ora de la manaia. Quantos aqui podem pedir? Vem, Espírito Santo, sopra, sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, oh, em nome do Senhor Jesus. Vão vir pessoas do Oriente, vão vir pessoas do Ocidente, vão vir pessoas de longe, vão vir pessoas de todas as partes, vão vir. Oh, porque o meu nome será conhecido, porque as coisas que eu faço serão conhecidas, diz o Senhor, através deste povo, diz o Senhor. Virão pessoas de longe, porque ouviram falar
do testemunho que aqui se dá. Virão pessoas de terras distantes, diz o Senhor, porque saberá que aqui é um Deus que sara, porque saberão que aqui é um Deus que cura, porque saberão que aqui é um Deus que liberta. Acolhei-vos, cada um que eu vos envio, diz o Senhor, porque grandes são os números. Preparai vós, cada um. Porque não está longe de acontecer. Não está longe de acontecer. Que vocês, cada um de vocês se preparem para ser testemunho, para ser testemunhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada um de vocês, cada um de vocês serão testemunhos vivos do que Deus pode fazer. Cada um de vocês serão testemunhos dos dons que operam nesta terra. Cada um de vocês serão testemunhos do que eu posso fazer na vida das pessoas, diz o Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para vermos as Tuas grandiosas coisas. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para enxergarmos, ó Pai. Abre, Deus, em nome do Senhor Jesus. Abre, Pai, a nossa visão espiritual, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado pela renovação. Obrigado pela Tua unção. Porque Tu nos revelaste coisas grandes e fortes, ó Deus, que o mundo não conhece. Pelos olhos da fé, Senhor, nós enxergamos um exército, Senhor, que marcha sobre esta terra. Um novo tempo, Senhor, se abre sobre este exército, Pai. Um novo tempo, Senhor. Um novo tempo espiritual abre sobre este povo, Deus. Deus, eu te peço, Senhor, sustenta com as Tuas mãos, Senhor, a liderança da Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fortalece-nos, ó Deus, para estarmos à altura, Senhor, do Teu ministério. Vai sobre os pastores da Tua igreja, Senhor, e levanta, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-os, Senhor, com a Tua mão, Pai. Coloca-os, Senhor, em lugares altos, ó Deus. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca-os, Senhor, em locais inabaláveis da Tua presença. Coloca-os, Senhor, sobre a rocha eterna, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca, Senhor, a Tua liderança, Deus, em nome do Senhor Jesus, como colunas fortes, fortificadas e revestidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te agradeço, Pai,
pela tua ministração sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Quantos aqui podem aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Quantos aqui receberam do Senhor, dê um glória a Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastora Maria e sua prole. Você não é o Marco, mas vem cheio de crianças. Tudo bem. Julinha, vem cá, filha. Pronto, eles agora vão dizer para vocês literalmente o que aprenderam lá atrás. O que foi que a gente aprendeu lá atrás, Júlia? Aprender sobre a Bíblia. Que Deus não está escondido, está no céu e no coração. Salmos 119, 2. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Já não lembro o que é que ia dizer. O Leonardo aprendeu o quê? Aprendi o que é a Bíblia e como respeitar a palavra de Deus. Aprendi como guardar a Bíblia, não rasgando-la, não arriscando e não dobrando as orelhinhas. Numa prateleira, na mesa de cabeceira, no móvel, numa mesa, no roupeiro. Pode deixar jogada em qualquer lado? Não, Pode pegar na Bíblia com as mãos sujas? não. A Bíblia tem 66 livros e aprendemos como descobri-lo. Como descobri-los? E o que foi que vocês começaram a construir lá atrás? Na Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros. Muito bem. Gabriel, o que foi que você aprendeu lá atrás? Fale. Pronto, crianças, vocês são uma bênção, amém? Foi muito bom trabalhar com vocês. Agora eu vou apresentar os três aqui, os três netinhos. Antes? Tá, venha. Ele quer apresentar a família dele. Não? Amém. Boa tarde, igreja. Amém. Vocês estão a ver aqui três crianças que nos foram retiradas um pouco à força o ano passado e a partir daí nós orámos muito, pedimos muito e graças a Deus eles conseguiram vir pelo menos passar um mês de férias connosco. Eu fui ontem de manhã às 5 da manhã para Lisboa, fui e vim, ou seja, fiz uma viagem de 500 quilómetros seguida e posso dizer que cheguei a casa como se não tivesse saído, ou seja, não tinha sintomas de cansaço nenhum. Aconteceu uma outra coisa que me levou a vir praticamente todo o caminho em silêncio, mas no meu pensamento, a pedir a Deus para que não acontecesse. Porque a minha neta ainda não tem idade para andar sem cadeira e, pronto, por birra, eu digo birra, por não querer da pessoa que está com a minha filha, não autorizaram a trazer a cadeira para ela vir na cadeira. Então ela vinha sentada em cima de 2 cobertores para fazer a altura. Que eu tinha levado uns cobertores para baixo para a minha filha e ela vinha sentada em cima de 2 cobertores. E eu vi todo o caminho sempre pedindo a Deus que não encontrasse nenhuma brigada de trânsito, porque
porque tinha a consciência que se me mandassem parar, eu seria autuado. E felizmente, graças a Deus, não encontrei nenhuma brigada de trânsito pelo caminho. Chegámos bem e, portanto, eles vão passar agora aqui praticamente um mês connosco e virão sempre que quiserem e que a gente os possa trazer aqui. Por isso eu queria dar este testemunho à igreja pela bênção que Deus me concedeu ontem de poder ir buscá-los, trazê-los na paz e em segurança. E, portanto, esta foi uma das bênçãos que Deus nos concedeu e que espero que me venha a conceder muito mais bênçãos para ajudar a criar os meus netos. Que é, já agora, apresento, este é o mais velho, que é o Eduardo, foi criado comigo desde a idade de 8 meses e, como disse, foi-me tirado o ano passado. Este é o meu Leonardo, não foi criado tanto comigo, foi mais com a parte dos avós paternos, mas tem, portanto, a gente procura dar-lhe todo o apoio também e tê-lo connosco. A minha Diana, que é esta menina que está aqui deste lado, ela foi para o pé de mim com 2 meses e foi retirada praticamente também à força o ano passado. Eles foram para Lisboa enganados, porque disseram que eles iam passar só o mês de férias e depois, quando lá chegaram, disseram que eles já não vinham mais para o pé dos avós. Portanto, obrigado. Só para dizer que o Leonardo perguntou, a escolinha é só domingo? Não tem terça e quinta também não? E, oh, Deus, obrigado, Senhor. Levanta crentes assim nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Quer falar, Já acabei. Vocês podem sentar. Deus abençoe vocês e até domingo, né? Terça não. Eu queria acrescentar uma coisa antes de irmos a nosso convívio lá atrás. Ao início do ano, o Senhor falou através de João Paulo que 2015 ia ser um ano de vitória. Independentemente das investidas de Satanás, eu vou falar por mim. Independentemente dos obstáculos e de coisas que o olhar carnal, não é? Vem ou pensamos que são contrárias, eu continuo a crer essa palavra. Eu continuo a crer que 2015 é o ano de nossa vitória. Igreja, o que Deus falou à igreja no tempo dos dízimos, eu não tinha visto a João Paulo desde domingo passado. O que Deus falou à igreja através da pregação de João Paulo. Só precisa um tempero e é a fé de cada um de nós. Quando alguém é usado como boca de Deus nesta igreja. Então, ouvimos a palavra de Deus e estamos, amém, aleluia, glória a Deus. Domingo, segunda-feira, já começamos a diminuir em essa fé, em esse ânimo. E não deveria ser assim, deveríamos chegar o domingo com mais ânimo para motivar e para acrescentar o ânimo dos outros, daqueles que não ouviram a palavra de Deus. Já quarta-feira ou quinta-feira, quando a gente se encontra aqui, às vezes, fulaninho, como está? Em vitória. Glória a Deus. Que vitória é isso? A gente parece uma baratinha glorificada. Hã? Estou em vitória. Que vitória é isso? Nós devemos refletir de quem somos filhos. E Jesus disse que nós somos em Ele, mas Ele é vencedor. E nos disse que nós somos mais do que vencedores. Nenhum de nós teve que ir à cruz. Ele já foi. Por isso, nós somos mais do que vencedores. E devemos viver, actuar, agir, respirar, comportar-nos dessa maneira, independentemente do que aconteça. Deus está ao controle. Amém? E outra coisa, já para dar o microfone à pastora. Gente, venha quinta-feira a orar pelos seus milagres.
Não há uma quinta-feira que aqui não se deem ações de graças pelas orações respondidas, para a glória de Deus. Alice e Manuel têm sido testemunhos fiéis disso. Um filho há 10 anos que Manuel não sabia dele, ligou, depois de a gente orar quinta-feira tras quinta-feira por os familiares, esse filho ligou e convidou-los a passar uma semana, 2 na França este ano. Resposta de orações. Gente constante que está aqui, colocando diante do altar de Deus as suas petições. Gente que recorre uns metros, não 2.400 quilômetros, para ter respostas. Essas 3 crianças que estão aqui são fruto de orações nossas todas as quintas-feiras. E coisas que Deus nos tem feito ver a cada um de nós com as nossas famílias, com a minha família em Venezuela, com a família da pastora Maria, com a família de muitos que traem coisas, motivos de oração, e nós, a quinta-feira a seguir, estamos dando ações de graça. Venha quinta-feira a buscar os seus milagres e a orar pelos milagres dos outros. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não pude ouvir a palavra, estava lá atrás ministrando sobre a vida das crianças, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que renovou vocês aqui e avivou vocês aqui é o mesmo Deus que avivou a mim e as crianças lá, em nome de Jesus. E eu vou estar ouvindo a pregação na internet para também me alimentar da palavra de Deus, como vocês visivelmente estão alimentados. Deus é bom, amém, igreja? E ficamos felizes, assim como a Deus disse, de ouvir as coisas que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Agradecer a Deus porque o Micael hoje está aqui e oramos a Deus, abre porta de emprego, mas também, Senhor, permite que os teus servos venham ouvir a tua palavra. E hoje, que é domingo, ele, graças a Deus, tirou folga e está hoje aqui conosco adorando ao Senhor. Atrapalhou um pouquinho na hora do louvor, mas tudo bem, né, meu filho? Estou brincando, para quem não sabe, aquele momento que deu aquele boom, o Micael estava tentando ajudar ali o João Paulo e foi tremendo aquele momento, literalmente. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e vamos nos despedir, agradecer a Deus por essa pregação, agradecer a Deus por esse dia, por essas crianças, por esse ministro de louvor que está aqui, Senhor, à espera do seu milagre em nome de Jesus e vai chegar hoje em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor Deus, pela tua provisão em nossas vidas, obrigada pelo teu corpo, Pai, perfeito, edificado, Senhor Deus, e rompendo em fé. Eu tenho certeza, Pai, que a tua palavra, Deus, entrou em nossas vidas, ó Pai, e vai fazer aquilo para o qual tu enviaste, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que os nossos olhos verão, Pai, um povo cheio de fé, Deus, um povo que sabe, é o Deus que crê, o Deus que serve, Senhor, um povo que toma posse, Deus, da sua bênção, da sua herança, das tuas promessas em nós, Deus. Eu creio, Pai, que os nossos olhos verão um povo que marcha, Senhor Deus, um povo que marcha para vencer, Senhor Deus, um povo que vai adiante, Pai, em nome de Jesus, com lágrimas nos olhos, mas com os lábios, ó Pai, glorificando o teu santo nome, dando gritos de júbilo e de alegria, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que Satanás vai começar a ouvir, Pai, aquilo que até hoje, infelizmente, Deus, os nossos lábios não declararam, Pai, um grito de júbilo, Deus, uma alegria, Deus, no arraial do teu povo, Deus, sabendo que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Redentor, tu estás à frente da batalha, Senhor Deus, e em nome de Jesus, ó Pai, a partir da nossa boca, dos nossos lábios, nosso louvor, da nossa adoração e da nossa fé, Deus, nós vamos romper barreiras, ó Pai. Nós vamos fazer proezas nessa nação, Senhor. Nós vamos fazer proezas em teu nome, Pai. E por isso nós estamos alegres. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem conosco, Deus, essa mesma alegria, essa mesma unção, esse mesmo amor em nossas casas, ó Pai. Que em nome de Jesus, toda tentativa do inimigo de frustrar, Deus, os nossos sonhos, de tirar essa nossa alegria, vai cair por terra em nome de Jesus, ó Pai. Ainda que ele venha, ainda que ele tente, Deus, ele vai encontrar aqui um povo forte, Deus. Um povo que guarda a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, uma semana de vitória sobre as nossas vidas. Uma semana de ânimo, uma semana de fé, uma semana de força. Uma semana de vitória, Deus, de milagres, Pai, sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, Deus, que a consolação do teu Santo Espírito, que a tua paz, que excede a todo entendimento, Deus, venha sobre as nossas vidas, hoje, amanhã e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos em paz com alegria, salmodiando e usando as nossas bocas para glorificar a Deus em nome de Jesus. E passem lá na cozinha para abençoar também. Amém?